e nós vamos fazer a exposição da carta aos Hebreus. É um livro menor, então provavelmente teremos um espaço menor de tempo nessa nossa meditação na Epístola aos Hebreus. Muito bem. Livro dos Atos, capítulo 28, verso 16 a seguir. Uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus. Quando estavam reunidos, Paulo disse: Meus irmãos, apesar de nada ter feito contra o povo ou contra os costumes paternos, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Estes, depois de me interrogarem, quiseram soltar-me, porque não encontraram em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, fui obrigado a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar o meu povo. Foi por isso que pedi para vê-los, para falar com vocês, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta corrente. Então eles lhe disseram: Nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que falasse a respeito de você. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse algo de mal a seu respeito. Mas gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque sabemos que em todos os lugares essa seita é contestada. Tendo eles marcado um dia, foram em grande número ao encontro de Paulo, no lugar onde ele residia. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que Paulo dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas antes que saíssem, Paulo disse estas palavras: Bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês, por meio do profeta Isaías, quando disse: Vá a este povo e diga: Ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. E Paulo concluiu: Portanto, fiquem sabendo que essa salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, os judeus foram embora, tendo entre si grande discussão. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. As crianças vão permanecer conosco aqui, não é? E nós vamos juntos meditar na palavra do Senhor. Ó Deus, nós estamos na Tua presença mais uma vez, ó Senhor, nos achegamos a Ti. Precisamos de graça e misericórdia. O texto que lemos, ó Deus, fala de pessoas que estavam com os ouvidos tapados e os corações endurecidos. Porque o Senhor não permitiu que, ouvindo a Tua palavra, eles pudessem, Senhor, compreendê-la. E essa palavra foi também pedida pelo Senhor de entrar no coração deles. Ó Deus, permita que não seja assim conosco nessa noite. Ó Deus, abra os nossos ouvidos e quebranta o nosso coração. Porque nós precisamos, ó Senhor, ouvir a Tua palavra. Precisamos entender, compreender aquilo que Tu queres falar conosco nessa noite. Precisamos, ó Deus, que o nosso coração seja quebrantado, convertido a Ti. Precisamos, ó Deus, aplicar a Tua palavra ao nosso coração. E precisamos do poder do Teu Espírito para colocá-la em prática. Não queremos perder essa oportunidade nessa noite. Queremos desfrutar ao máximo daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus Te pedimos isso. E desde já Te agradecemos. Amém. Assentados. Essa semana eu ouvia no rádio comentário sobre a questão carcerária no Brasil. Passou aí as festas de final de ano e existe um dispositivo na lei penal, no Código Penal, que permite que alguns presos saiam para passar as festas, as datas comemorativas nas suas casas. O intuito do sistema é ressocializar esses presos. Alguns são contra, outros são a favor,
existe uma lei no Congresso que está sendo tramitada para acabar com esse benefício. E fato é que muitos dos que saem não retornam. Uma grande parcela daqueles que saem para essa que se chama de saidinha, né, nas datas comemorativas, não retornam. E estava ouvindo um comentário sobre isso no rádio e a grande discussão era que o nosso sistema carcerário não está preparado para isso. Porque o sistema carcerário brasileiro não recupera, não ressocializa os presos. Muitos presos eles entram no sistema e saem mais perigosos do que entraram. Não é? Inclusive, algumas informações interessantes, que eles saem, eles entram, e existem facções que dominam o sistema carcerário, e essas facções recrutam esses presos dentro dos presídios, e eles são integrados ao sistema da facção, e quando saem para essa saidinha, eles saem com uma missão, com uma obrigação a cumprir, porque estão devendo para a facção. Não é? Então, é um sistema muito complexo, uma situação muito complicada. E a gente vê no texto aqui que nós estamos falando de um preso. Nós estamos falando de alguém que estava preso. O texto fala que o apóstolo Paulo chega a Roma, ele é entregue pelo centurião ao prefeito da cidade, ao prefeito da prisão, e ele então recebe a autorização para cumprir prisão domiciliar. Paulo aluga uma casa e ele fica preso. É que alguém vai tirar mesmo, hein? Preciso. Pode continuar aí. Não, eu não consigo, então uma pessoa não vai prestar atenção. Não é muito fundo dele, você tem enxergue. Muito bem. Agora a gente faz uma pausa, que aí pelo menos vocês prestam atenção depois, né? Muito bem. Quantas irmãs? Organizam. Paulo chega preso à cidade de Roma, chega acorrentado. E quando ele é apresentado à pessoa responsável pelos presos da cidade, ele é colocado numa prisão domiciliar. Ele é colocado numa casa alugada que ele deveria pagar o aluguel, e ele é acorrentado a um soldado que guardava ele 24 horas. Então a cada 6 horas era trocado de turno, e Paulo estava constantemente acorrentado a um soldado, mesmo em prisão domiciliar. Um pouco diferente das prisões domiciliares que a gente vê hoje em dia, não é? Mas é fato que ele estava nessa prisão domiciliar. E a gente olha para a situação carcerária do nosso país hoje, esses problemas todos, e um dos grandes problemas é a ociosidade dos presos. O preso está na cadeia, mas não tem o que fazer. Não tem um trabalho, não tem uma atividade. É lógico que existem exceções, tomara que elas sejam muitas, não é? Mas um dos grandes problemas, eu vejo, da situação carcerária é que muitas vezes o preso não tem o que fazer. E aí ele fica ali desocupado, ocioso, e a situação só vai piorando. Mas a gente olha para o texto e vê que o apóstolo Paulo, mesmo na prisão, ele não é uma pessoa ociosa, ele não é uma pessoa inútil. Ele está preso numa casa, assim, na prisão domiciliar, mas ali ele continua sendo útil para o reino de Deus. Ele continua trabalhando, ele continua produtivo, ele continua produzindo. Paulo está ali naquela situação, mas ele testemunha, ele tenta se reconciliar com os representantes do judaísmo local, ele evangeliza os gentios da cidade e envia cartas às igrejas. Nesses 2 anos em que Paulo fica preso em Roma, ele escreve a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses e a carta a Filemon. São textos importantíssimos, tratados teológicos extremamente ricos, que nos enriquecem e nos edificam até hoje. Tudo isso Paulo produziu enquanto ele estava na prisão, enquanto ele estava impossibilitado ou privado da sua liberdade plena, mas ele não deixou de ser útil, não deixou de cumprir o chamado ministério. Talvez Paulo fosse aqui um dos precursores do tal do home office, não é? Do trabalho remoto, trabalho em casa, não é? Paulo estava ali acorrentado, mas não deixou de trabalhar. E meditar nesse texto aqui hoje vai nos ajudar
a refletir um pouco sobre o quanto do nosso tempo e energia a gente tem dedicado ao Senhor. Porque a gente vê Paulo viajando, se dedicando ao Senhor, Paulo estando nas cidades, às vezes enfermo, às vezes perseguido, às vezes com privação, vimos ele no naufrágio, vimos ele na ilha de Malta, vimos ele sofrendo todo tipo de intempéries e continua sendo produtivo, continua sendo útil ao Senhor. Então nós vamos olhar para esse texto e meditar um pouco, vendo Paulo na prisão, sendo útil ao reino de Deus, e vamos tentar pensar um pouco sobre como nós estamos fazendo com o nosso tempo. Vamos ver se nós conseguimos olhar com compaixão para aqueles que, mesmo sendo religiosos, carecem da revelação sobre o Evangelho. Vamos ver se nós conseguimos despertar no nosso coração um pouco de empatia e de atenção para com aqueles que ainda estão distantes do conhecimento de Cristo e contribuir para o avanço daqueles que já abraçaram a fé, porque é isso que Paulo fez nesse tempo. Paulo tentou de alguma forma levar os religiosos judeus a Cristo enquanto ele estava preso. Paulo tentou testemunhar do Evangelho para aqueles que ainda não conheciam, os gentios, e Paulo tenta também fortalecer a fé daqueles que já conheciam o Evangelho, que são aqueles que receberam as suas cartas. Portanto, nós vamos tentar colocar na nossa mente, nos conscientizar nessa noite, pedir para que o Espírito Santo fale ao nosso coração, para que nós compreendamos que no reino de Deus não há tempo a perder. Paulo poderia simplesmente falar assim: ó, gente, meu tempo deu, acabou, estou preso, então agora eu não tenho mais o que fazer, agora vocês vejam o que vocês fazem. Né? Mas o apóstolo Paulo aqui, ele viu que não havia tempo a ser perdido, e mesmo preso, ele ainda continua útil para o reino de Deus. E eu e você podemos também olhar diante das nossas limitações, das nossas privações, do nosso trabalho, das nossas dificuldades, que não há tempo a perder. No reino de Deus não existe férias, no reino de Deus não existe intervalo, no reino de Deus não existe um tempo em que nós podemos separar para estarmos improdutivos. É preciso ser produtivo no reino de Deus a todo tempo, a todo momento da nossa vida. Então a gente vai para o texto. E indo para lá, nós vamos ver no verso 16 que o apóstolo Paulo ele vai receber essa permissão para morar por sua própria conta, e tem um soldado guardando ele o tempo todo. Paulo recebe essa condição de, mesmo estando preso, ele estava em contato com pessoas que necessitavam ouvir o Evangelho. Paulo, ele, ao ir para esta casa e ficar junto com um soldado, ele enxerga isso como uma grande oportunidade de levar o Evangelho para outras pessoas. Porque, veja bem, Paulo ficava acorrentado a cada 6 horas com um soldado diferente. Um soldado pretoriano, um guarda da guarda de elite do imperador. Ou seja, ele podia evangelizar uma pessoa diferente a cada 6 horas. Cada 6 horas tinha um guarda diferente acorrentado a ele. E é fato que Paulo aproveita esse tempo para fazer isso, que quando você lê lá os Filipenses capítulo 1, versos 12 e 13, Paulo escreve assim: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Ou seja, o fato dele agora ter que ir para uma prisão domiciliar, estar acorrentado a um soldado, é uma oportunidade para evangelizar. E quando ele vai escrever a carta aos Filipenses, toda a guarda pretoriana já estava evangelizada. Todos aqueles soldados já sabiam que ele estava ali por causa de Jesus, por causa do Evangelho, quem era Jesus, e estavam todos evangelizados, todos já estavam encharcados com o Evangelho de Jesus Cristo, porque aqueles homens estavam acorrentados a Paulo, eles não tinham para onde ir, não tinha jeito de não ouvir, não tinha jeito de não escutar. Imagina uma pessoa acorrentada a você, eu não quero escutar a mensagem, mas não interessa, não pode sair daqui, você tem que ouvir. O apóstolo Paulo foi aproveitando todo esse tempo, e quando ele escreve essa carta aos Filipenses, toda a guarda pretoriana já estava evangelizada. Ele vê essa dificuldade, ele vê essa situação de ter que estar preso, acorrentado a alguém, como uma oportunidade para falar do Evangelho, para falar da palavra de Deus. Quantas oportunidades nós temos ao longo dos nossos dias, ao longo da semana, durante o nosso trabalho, pessoas que têm que ficar perto da gente na fila do banco, na fila do médico, lá na Receita Federal onde você vai, você toma um chá de cadeira. Né, irmão Osmar?
Quais são as oportunidades que o Senhor tem nos dado ao longo da nossa história, na nossa rotina, de falar do Evangelho de Jesus Cristo? E quantas delas nós temos aproveitado, quantas delas nós temos desperdiçado? O verso aqui nos mostra que Paulo recebe uma oportunidade de falar do Evangelho de Jesus, e ele aproveita essa oportunidade. Não está nesse texto, mas quando nós lemos a carta aos Filipenses, nós vemos que ele não perdeu a oportunidade. E os soldados que foram amarrados a ele ouviram o Evangelho. Toda a guarda pretoriana, os principais soldados, o batalhão de elite do imperador, estavam ouvindo o Evangelho. E aqui ele não fala que foram alguns, que foi a metade, não fala que foi alguns poucos, ele fala que todos eles estavam sabendo que ele estava preso por causa do Senhor Jesus Cristo. Então ele fala assim: olha, gente, eu estou preso, mas o fato de eu estar preso é algo muito bom, porque a minha prisão tem contribuído para o avanço do Evangelho. Amém? Caminhando no texto, a gente vai para os versos 17 até o 20, e a gente vê a consideração do apóstolo Paulo. Paulo foi preso em Jerusalém por acusação dos judeus. Os judeus conspiraram matá-lo na prisão em Jerusalém. Ele então é transferido para Cesareia. Fica em Cesareia 2 anos preso. Nesses 2 anos, os judeus tentam armar uma nova emboscada e eles não conseguem. Depois de 2 anos, ele é transferido para Roma. E aí ele sofre um naufrágio no meio do caminho. Ele vai parar na ilha de Malta. Deve ter durado de 6 a 8 meses a viagem de Cesareia até chegar em Roma. Mas quando ele chega em Roma, ele não está magoado com os judeus, ele não está irado com os judeus, ele não está pensando em vingar-se dos judeus, mas ele chama os judeus, ele tem uma consideração para com os seus compatriotas. E diz o texto que ele toma a iniciativa de procurá-los. Aqueles homens não sabiam quem era Paulo, não sabiam por que Paulo estava ali, não tinham conhecimento da acusação, conforme nós lemos no texto, mas eles tinham um preconceito. Eles sabiam que a fé cristã ela estava sendo criticada, contestada em vários lugares. Inclusive era chamada de seita. Mas Paulo se preocupa em levar o Evangelho a eles. Assim como Paulo tinha feito nas suas viagens missionárias, chegando nas cidades, indo primeiro às sinagogas dos judeus. Ao chegar ali, Paulo chama aqueles irmãos e fala assim: olha, gente, eu não estou aqui para denegrir a imagem de vocês, eu não estou aqui para fazer nada contra vocês, mas eu estou aqui por causa da esperança de Israel, por causa da esperança do nosso povo, porque eu prego o Evangelho, que é o cumprimento da palavra do Senhor. E aí nos versos 21 a 24, Paulo começa a revelar qual que era o motivo pelo qual ele estava ali. Ele não queria de maneira nenhuma fazer uma acusação contra o seu povo, ele não queria de maneira nenhuma fazer com que os judeus fossem mal vistos pelo imperador, diante de quem ele deveria se apresentar nesse tempo em que ele estava preso ali. Mas ele tem essa consideração e traz a esses irmãos uma revelação, dos versos 21 a 24. Eles são informados de que o que estava escrito na lei dos profetas foi cumprido no nascimento, vida, obra, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então agora Paulo ele traz a revelação a essas pessoas. Então nós aprendemos com o apóstolo Paulo que nós temos que aproveitar o nosso tempo, nós temos que ter a consideração pelas pessoas que, mesmo sendo religiosas, ainda não têm uma visão clara do Evangelho, e nós precisamos ser os instrumentos pelos quais Deus vai revelar a sua palavra às pessoas. As pessoas precisam ouvir a mensagem de salvação. Aqueles judeus ouviram do apóstolo Paulo: olha, aquilo que vocês ouviram os profetas falarem, aquilo que vocês viram escrito na lei, aquilo que vocês estão aguardando, já veio, já aconteceu. Porque a mensagem do Evangelho ainda é uma notícia que muitas pessoas não receberam. Ainda que sejam religiosos, ainda que tenham religião, ainda que pratiquem uma certa vida de religiosidade, ainda não conseguiram ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Mas o apóstolo Paulo ele vem e traz essa revelação. Ele traz essa boa notícia. A palavra evangelho significa boa notícia. A boa notícia para aqueles judeus é que a lei não podia salvá-los, que as obras não poderiam salvá-los, que tudo aquilo que eles faziam era uma sombra, era uma figura daquilo que foi cumprido plenamente em Cristo. Que a vida de Jesus, a obra de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus tinha cumprido plenamente tudo aquilo que tinha sido escrito na lei dos profetas, e agora eles tinham a oportunidade de receber Jesus como Salvador. Porém, mesmo diante dessa revelação, nós vemos que dos versos 25 a 27, aqueles homens diante da mensagem ainda estavam com os corações fechados.
E aí o apóstolo Paulo, ele cita o texto do livro do profeta Isaías, versículos 9 e 10, do capítulo 6, onde Isaías já havia predito que alguns, mesmo diante da revelação da graça, permaneceriam com seus corações endurecidos e incapazes de se converter. Porque é Deus quem abre e é Deus quem endurece os corações. Paulo, depois dessa pregação, alguns creem, outros não creem, e eles saem dali daquele ambiente discutindo entre eles, não é? Com uma controvérsia entre eles, e Paulo fala assim: isso já era esperado de alguns de vocês, porque o profeta Isaías escreveu a respeito de vocês, que vocês estariam com corações endurecidos, que os ouvidos de vocês estariam tapados, e vocês não teriam a capacidade de ouvir, não teriam a capacidade de crer, não teria a capacidade de entregar a vida ao Senhor, porque é Deus quem abre o coração e é Deus quem endurece o coração. Irmãos, você pode ser a pessoa mais capacitada no ensino da palavra de Deus, você pode ser um grande teólogo, você pode ter o maior conhecimento. Se Deus não trabalhar o seu coração, se Deus não trabalhar o coração das pessoas para quem você fala o Evangelho, essas pessoas são incapazes de se converter. A revelação do Evangelho de Jesus Cristo, ela se dá única e totalmente através da obra soberana do Espírito Santo de Deus. É impossível que alguém se converta, a não ser que o Espírito Santo abra o coração. Nós chamamos isso de regeneração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ou seja, uma pessoa morta, ela não tem capacidade de fazer absolutamente nada. Você não vê um morto andando, você não vê um morto lendo, você não vê um morto falando, você não vê um morto compreendendo absolutamente nada. E aqueles homens, eles estavam com os corações endurecidos, assim como lá no Êxodo, quando Moisés ele vai se apresentar diante do faraó, e Moisés diz assim: olha, o Senhor mandou vir aqui, porque Ele quer que nós tiremos o povo dele daqui, para levar o povo para o deserto, para adorá-lo. E diz o texto que não foi a maldade do faraó que não deixou o povo sair, não foi a má vontade do faraó, não foi a violência do faraó e o desejo dele de ter os israelitas como escravos, não foi a necessidade do trabalho escravo do povo de Israel que fez com que o faraó não deixasse o povo ir. Mas a Bíblia nos informa que quem endureceu o coração do faraó foi o próprio Deus. Porque Deus queria demonstrar o seu poder através da vida do faraó. Então foi bem assim. Deus falou para Moisés: Moisés, vai lá e fala para ele deixar o povo sair. E para o faraó Deus falou assim: não deixa. E aí você olha e fala assim: mas como que pode ser isso, gente? Não tem explicação. O que a gente pode é orar por aquelas pessoas que ainda estão com os corações endurecidos, os ouvidos tapados, orar por nós mesmos, se esse é o nosso caso, se nós não estamos compreendendo a mensagem do Evangelho, se o Evangelho não tem falado conosco, não tem penetrado no nosso coração. Como oramos aqui no início dessa nossa exposição bíblica, que nós precisamos que o Espírito Santo haja em nós, para que nós não sejamos essas pessoas com os corações endurecidos, com os ouvidos tapados, com a visão fechada, para não enxergar, não ouvir, não sentir e não crer na palavra do Senhor. E nós precisamos orar por aqueles a quem nós também vamos levar o Evangelho. Nós estamos nesse projeto, nesse propósito de evangelizar todo esse bairro. Mas se o Espírito Santo não for na frente, abrindo os corações, abrindo os olhos, destravando os ouvidos, a nossa mensagem não terá efeito. A nossa palavra não produzirá efeito. Esses homens, eles tinham religião, esses homens, eles conheciam a lei, eles conheciam os profetas, mas a mensagem simplesmente não tocou o coração deles. E agora então o apóstolo Paulo, a partir do verso 28 a 29, a partir do verso 28 e 29, ele fala que como resultado do desprezo dos judeus à mensagem do Evangelho, agora a mensagem seria pregada aos gentios, aqueles não judeus que iriam ouvir o Evangelho e iriam crer na mensagem do Evangelho. O verso 29 provavelmente esteja entre colchetes aí na sua Bíblia. Nem todos os originais possuem esse versículo aí. Mas diz o texto aí que Paulo falou assim: olha, eu vou levar o Evangelho agora aos gentios e eles vão ouvir a mensagem. Então, eles foram embora discutindo entre eles, e o apóstolo Paulo diz assim: os gentios ouvirão a mensagem. Quando uns, por se acharem bom demais para aceitarem a oferta da graça, se enrolam em confusão, assim como foi em Antioquia da Psídia, assim como foi em Corinto, assim como foi em Éfeso, outros estão sedentos para ouvir a mensagem de salvação que os liberta dos seus pecados.
Nós precisamos entender que o Evangelho não será aceito por todas as pessoas para quem nós levamos a mensagem. Mas precisamos entender também que há pessoas que estão sedentas. As pessoas que o coração já está aberto, que o Senhor já vem trabalhando e estão precisando ouvir a mensagem do Evangelho. Paulo sabia disso. Ele teve toda a consideração de levar o Evangelho para os seus compatriotas, os judeus, os seus companheiros de fé, da fé original dele, da fé de nascença dele. Mas ele sabia que também havia outras pessoas sedentas, querendo ouvir a mensagem do Evangelho, querendo ouvir a palavra do Senhor e que receberiam. E aí então, quando a confusão da religião se instala e impede as pessoas de conhecerem a mensagem do Evangelho, outros estão sedentos para ouvir. Então não se desespere se você fala do Evangelho, se você fala da palavra do Senhor e alguns desprezam. Porque não há como você saber quem vai ouvir e receber a palavra e quem vai ouvir e recusar a palavra. Por isso nós temos que pregar para todo mundo. Por isso que nós temos que anunciar a todas as pessoas. Por isso que temos que distribuir a palavra de Deus, o Evangelho, por onde nós passamos, a todas as pessoas. É certamente, uns crerão e outros não. Jesus falou que muitos são os chamados, porém poucos são os escolhidos. Jesus falou que a porta é estreita e apertado é o caminho que leva para a vida eterna e poucos são os que encontram. E Jesus disse que porque larga é a porta e larga é o caminho que leva à perdição, muitos são os que por ele andam. Então nós precisamos entender que a mensagem precisa ser pregada para que os sedentos sejam alcançados. Nesse bairro aqui eu sei que tem muita gente que talvez não vai ouvir a mensagem, não vai se converter, não vai entregar o coração a Jesus. Mas eu sei também que tem pessoas que estão esperando ansiosamente para ouvir a mensagem do Evangelho. Pessoas que um versículo basta para que a vida dele mude. Pessoas que uma palavra basta, um testemunho basta para que a vida dele seja transformada. E Paulo sabia disso. Ele sabia que ele não podia desanimar diante da recusa dos judeus. Ele não podia desanimar diante da religiosidade dos seus compatriotas, porque havia pessoas sedentas para ouvir a mensagem. E o verso 30 e 31, final do nosso texto, nós vemos aqui a manifestação de um preso livre. Paulo estava preso, mas a sua mente estava livre. Paulo estava acorrentado, mas o seu espírito estava absolutamente peregrinando pelo mundo. Paulo estava impossibilitado de fazer as suas atividades, talvez ali para pagar o aluguel daquela casa. O texto diz que a casa era alugada. Talvez ele teria que fazer tendas, mas como trabalhar fazendo tendas acorrentado a um soldado, devia ser bem complicado isso, porque ele não poderia ficar solto mesmo, não é? Mas diz o texto que ele fica ali 2 anos, preso por sua própria conta, pagando aluguel, mas aproveitando cada oportunidade para pregar o Evangelho. E quando ele está terminando a carta aos Filipenses, ele escreve: todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. Filipenses 4, 22. Ele estava preso, ele estava acorrentado, mas era um homem livre. Porque a liberdade que Jesus dá, ela não pode ser revogada. A liberdade que o Evangelho nos confia é uma liberdade que ela se manifesta tanto nos momentos de alegria, nos momentos de bonança, nas facilidades da vida, como em tribulação, como em cadeias e como em prisões. John Bunyan escreveu na prisão o livro O Peregrino, o livro mais lido no mundo depois da Bíblia, não é? Mas John Bunyan, ele estava preso porque ele pregava o Evangelho. E chegavam para John Bunyan e diziam assim: olha, se você prometer que não vai pregar mais, porque você tem uma filha deficiente, a sua família precisa de você, se você prometer que não vai pregar mais, a gente solta você. E John Bunyan falou assim: eu sei que minha família precisa de mim, eu sei que eu tenho uma filha deficiente que precisa de mim, mas se vocês me soltarem amanhã, eu vou estar pregando de novo no mesmo lugar, porque eu não posso deixar de pregar o Evangelho. Um homem que estava preso, mas ao mesmo tempo estava livre. Às vezes nós olhamos para a nossa vida hoje e nós estamos livres, mas muitas vezes estamos presos. Estamos presos ao mundanismo, estamos presos ao pecado, estamos presos à imoralidade, estamos presos ao materialismo, estamos presos ao secularismo e não conseguimos falar do Evangelho, não conseguimos testemunhar de Cristo, não conseguimos viver aquilo que Jesus tem, aquilo que Jesus fez por nós na cruz.
Paulo, escrevendo numa das suas cartas, ele fala para os irmãos: vocês que são livres, não se coloquem de novo debaixo de jugo, debaixo da escravidão. E muitas vezes é exatamente o que nós fazemos. Nós olhamos para o apóstolo Paulo, o homem estava numa casa de onde não poderia sair, acorrentado a um soldado, era um homem livre. E nós olhamos para a nossa vida, muitas vezes parece que com toda a liberdade que parece que nós temos, nós estamos presos. Temos dificuldade para servir ao Senhor, temos dificuldade para adorar ao Senhor, temos dificuldade para estar em comunhão com os irmãos, temos dificuldade para fazer a obra de Deus, temos dificuldade para nos dedicarmos ao serviço do Senhor. Estamos presos a muitas amarras, estamos presos a tanta coisa nesse mundo, perdemos tempo com tanta coisa que nós não precisamos e deixamos de fazer aquilo que é mais importante às vezes. Então eu quero concluir não só esta reflexão de hoje, mas toda a nossa exposição, dizendo que ao finalizarmos essa exposição do livro de Atos, com todas as aplicações que nós fizemos, porque esse foi o nosso desafio, não só ter o conhecimento da história, mas entender o que ela significa para nós hoje, nós podemos afirmar que Lucas nos deixou tais escritos para que nós pudéssemos não apenas conhecer a história do início e da expansão da cristandade, mas nós entendemos que essa mensagem foi direcionada a nós, foi escrita para nós, para que nós tivéssemos certeza do tamanho da nossa responsabilidade e também do tamanho do privilégio, que é conhecer e dar continuidade a essa santa obra. O Evangelho, ele começa a se expandir no mundo através da história do livro de Atos, mas os Atos continuam até hoje. O final do livro nos mostra Paulo na prisão por quase 5 anos, desde Jerusalém até o tempo que ele passou em Roma preso, expandindo e enriquecendo o seu testemunho e autenticando o seu ministério por seus sofrimentos, pois só um risco real pode provar a qualidade de uma fé, como escreveu C.S. Lewis. Nós vemos aqui que Paulo, ele passa todo esse tempo preso, né? Desde que é preso em Jerusalém até ser liberto em Roma, quase 5 anos de prisão, não é? Mas nesse tempo ele passa expandindo e enriquecendo o seu testemunho e autenticando o seu ministério através do seu sofrimento. E nós precisamos olhar para isso e inspirar-nos, porque nós precisamos olhar para a palavra do Senhor como algo que nos inspire, que nos dê força e poder para continuar a nossa caminhada. A tradição conta, Lucas não registra aqui, mas Paulo, ele é julgado nessa ocasião e ele é liberto. Talvez tenha ido até a Espanha. Ele passa um tempo solto e depois ele é preso novamente. Quando Nero surta de vez e coloca fogo na cidade, ele usa como álibi o fato de que os bairros que não pegaram fogo foram os bairros cristãos e judeus. Então ele empreende uma perseguição intensa contra os cristãos. E Paulo é preso novamente. Provavelmente em Troade, provavelmente na casa de Carpo, provavelmente delatado por Alexandre Latuei. E Paulo volta para Roma preso, mas ele não volta mais para uma prisão domiciliar, ele volta para a masmorra Mamertina. Ele não tem mais a possibilidade de estar com um soldado acorrentado numa prisão domiciliar um pouco mais confortável. Agora ele vai para uma masmorra. Ali ele é condenado à morte. E ali ele é decapitado, por volta dos anos 67, 68, depois de Cristo. Paulo expressava sua intenção de sair de Jerusalém e ir direto para Roma. Em vez disso, foi preso em Jerusalém, submetido a julgamentos intermináveis, encarcerado em Cesareia, ameaçado de morte pelos judeus, depois quase se afogou no Mediterrâneo. Quase foi morto pelos soldados e quase foi envenenado por uma cobra. Cada incidente parecia programado para impedir que ele chegasse ao destino programado e prometido por Deus, como escreveu John Stott. Mas o Deus que faz a promessa é fiel para cumpri-la, de acordo com a sua soberana vontade. O apóstolo Paulo, como disse, na sua segunda prisão, ele sai para o martírio. Ele sai para ser decapitado. Ele sai para entregar o seu ministério ao Senhor, para se oferecer como sacrifício, como ele mesmo diz a Timóteo na sua segunda carta. E nessa nossa última reflexão aqui, nós entendemos que os Atos dos Apóstolos terminaram. Terminaram há muito tempo, mas os Atos dos seguidores de Jesus continuarão até o fim do mundo, e a palavra deles vai se espalhar até os confins do mundo, escreveu John Stott. E nas palavras de Charles Spurgeon, o
que começou com tanto heroísmo deve ter continuidade com zelo fervoroso, uma vez que a palavra nos garante que o mesmo Senhor é poderoso para realizar os seus desígnios divinos. Eis que estou convosco todos os dias, garantiu o Senhor. Aleluia. Terminamos essa exposição, mas nós não podemos deixar com que isso fique apenas no campo do conhecimento. As aplicações que esse texto traz para a nossa vida, elas precisam nos mover, porque os atos dos apóstolos terminaram, mas os atos da igreja de Jesus precisam continuar. Enquanto Jesus não volta, eu e você precisamos entender a nossa responsabilidade no reino, a nossa responsabilidade em continuarmos levando a palavra do Senhor, porque nós não pagamos nem uma mínima fração do preço que esses nossos irmãos pagaram para que nós estivéssemos aqui hoje. A gente está aqui hoje improvisado, com calor, mas a gente, se olhar para isso, é nada perto do preço que foi pago para estarmos aqui. A gente olha a nossa falta de tempo, as nossas obrigações, as nossas ocupações, não é motivo para deixarmos de fazer essa obra que foi começada a continuar. Nós não teremos desculpas para chegar diante do Senhor e dizer a Ele que nós não fizemos o que tínhamos que fazer, porque foi difícil para nós. Porque não é difícil para nós. Paulo não achava que era difícil para ele. Ele disse assim: no entanto, não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, conquanto que complete a obra que o Senhor me confiou. Então, nós precisamos dar menos valor à nossa vida e mais valor à missão que nos foi confiada por Deus. Eu quero encerrar aqui dizendo, primeiro, para aquelas pessoas que ainda não entregaram sua vida a Jesus, mesmo que tenha religião, mesmo que viva numa prática religiosa, mas ainda não entregou a vida a Cristo, aqui ou à distância, ou aonde quer que essa mensagem for passada algum dia, em algum lugar, quero dizer, você entregue a sua vida a Jesus, entregue o seu coração a Ele. Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, é a única fonte de salvação. Não existe salvação, não existe outro meio de ser salvo, não existe outro caminho para a vida eterna. O único caminho é Jesus Cristo. Então, não confie na religião, não confie na religiosidade, entregue a vida a Jesus, se arrependa dos seus pecados, confie nele e seja salvo. Nós estamos aqui para orientar e para ajudar você no processo, se você assim desejar. E para aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus, eu quero dizer que nós precisamos aproveitar todo o tempo e toda a oportunidade para fazer que Jesus seja conhecido por todos, porque não há barreiras que possam impedir o avanço do Evangelho. Na verdade, quanto mais barreiras o inimigo colocar, mais vai contribuir para que o Evangelho avance. Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse exatamente isso. Irmãos, eu quero que vocês não fiquem tristes pelo fato de eu estar preso. Pelo contrário, alegrem-se, porque o fato de eu estar preso está contribuindo para o avanço do Evangelho. As dificuldades dessa vida devem servir como oportunidades para anunciarmos o Evangelho de Jesus Cristo. O mundo está indo de mal a pior. E a igreja precisa se levantar. A igreja precisa anunciar a palavra do Senhor. Os profetas do Senhor precisam se manifestar. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Feche seus olhos. Nós vimos aqui que Paulo, na prisão, estava livre. Eu quero orar por mim nessa noite, porque muitas vezes fora da prisão eu estou preso. Preso a este mundo, preso ao meu pecado, preso às minhas fraquezas, preso aos prazeres desse mundo, aos meus interesses seculares. E essa prisão tem me tornado improdutivo no reino de Deus. Tem me impedido de fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, de levar o Evangelho aonde ainda não foi levado.
e cuidar de pessoas que estão feridas, machucadas, abatidas. Somos uma geração privilegiada e ao mesmo tempo uma geração medíocre. Temos liberdade em ter e ler a palavra de Deus, no idioma que a gente quiser ler, na versão que a gente quiser ler. Podemos ler a quantidade que a gente quiser, não há limitação, mas nós não lemos. Podemos falar de Jesus abertamente em qualquer lugar, mas nós não falamos. Podemos orar pelas pessoas em todos os lugares, a todos os momentos, mas não oramos. Temos casa, temos carro, temos emprego, temos saúde. Não colocamos isso à disposição do reino de Deus. Queremos cada vez mais saciar as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos prazeres, os nossos interesses. Não vou dizer nem as nossas necessidades, mas é aquilo que a gente acha que é necessidade. Quero orar por mim, para que o Senhor me livre dessa prisão, Senhor. Quero orar como o apóstolo Paulo orou, dizendo assim, olha gente, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero esse eu pratico, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quero orar por mim, se você quiser eu posso orar por você também, para que o Senhor nos livre do corpo dessa morte, desse aprisionamento que nós estamos vivendo, que nos impede de sair gritando para o mundo que Jesus é a solução, que Jesus é o caminho, nos impede de ter compaixão pelos perdidos, de sofrer pelos que estão encarcerados no pecado, presos. Quero orar por aqueles que querem entregar a vida a Jesus também nessa noite, ou qualquer momento que seja em que você tenha acesso a essa mensagem. Nós precisamos orar, irmãos. Precisamos orar. Porque a nossa liberdade tem nos aprisionado. A nossa liberdade tem feito de nós prisioneiros, escravos. Somos escravos das nossas dívidas, somos escravos do nosso trabalho, somos escravos dos nossos prazeres, somos escravos do nosso cansaço. Nesse mais de um ano em que nós estamos meditando no livro de Atos, eu não li uma única vez que Paulo disse que estava cansado. Ou Pedro, ou Estevão, Filipe, Barnabé, Silas, Timóteo. Eu não vi nenhum deles dizer que não ia poder fazer a obra naquele dia porque não ia dar. Eu estava ocupado com outra coisa. Não vi, não encontrei no texto. Se você não esteve presente em todas as ministrações, as mensagens estão todas lá no canal, você pode olhar uma por uma. Não tem nenhum dia, nenhum momento em que nós olhamos para esses irmãos e que eles disseram assim, hoje eu estou muito cansado, hoje eu estou muito ocupado, hoje eu precisei fazer outra coisa, não vai dar. Eles pagaram o preço da própria vida para que o Evangelho chegasse até nós. Eu temo, meus irmãos, que nós não alcançaremos a próxima geração. Eu temo, irmãos, que a igreja do nosso tempo não vai alcançar a próxima geração. Corremos o risco dos nossos netos não saberem quem é Jesus. Muito menos de ter uma vida com Deus, serem cheios do Espírito Santo. Precisamos de mudança. Precisamos de libertação. Não há tempo a perder. Nossos irmãos não perdiam o seu tempo. Todos nós aqui, no mínimo 1 hora, com coisa que não edifica no celular, todo dia a gente perde. No mínimo. Coisa sem importância. Poderia estar sendo dedicado
ao reino de Deus. Oração, meditação na palavra, evangelização, discipulado. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por esse livro tão maravilhoso, Pai. Senhor, essas mensagens falaram muito ao meu coração. Espero que tenha falado no coração dos meus irmãos que aqui estão, daqueles que passaram por aqui durante esse tempo, daqueles que acessaram as mensagens na internet. Desejo do meu coração, Senhor, que possa falar com cada um individualmente, assim como falou comigo. E especialmente hoje, Senhor. Quero orar por mim e orar pelos meus irmãos, ó Deus, para que possamos ser livres, ó Senhor. O Senhor tem nos dado tantas bênçãos, ó Deus. O Senhor tem nos enchido de bênçãos. O Senhor tem nos dado emprego, casa, carro, família, dinheiro, condição. Tem nos dado conforto. Isso tem nos aprisionado, Senhor. Nosso trabalho tem nos aprisionado, dinheiro tem nos aprisionado, conforto nos aprisiona. Estamos presos, Senhor, estamos presos. Nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, que mesmo preso estava livre, e olhamos para a nossa vida e vemos que livre nós estamos presos. Acorrentados, amarrados, impossibilitados. Senhor, tem misericórdia de nós. Desperta-nos, acorda. Quebra, Senhor, esses grilhões. Quebra, Senhor, essas barreiras. Senhor, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor nos tem dado, mas se tem algo que o Senhor nos deu, que está sendo uma maldição na nossa vida e nos travado no teu reino, Senhor, tira. Tira, Senhor. Porque nós não podemos perder a nossa comunhão contigo, nós não podemos perder o amor à tua palavra, não podemos perder, Senhor, o fervor do teu Espírito Santo, não podemos perder, Senhor, a alegria da salvação, não podemos perder, Senhor, o entusiasmo em falar do Evangelho, não podemos perder as oportunidades de anunciar o teu reino, não podemos perder, Senhor, amado, de forma alguma, o desejo, Senhor, de estar na tua presença. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, peguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de emoção. Senhor, não quero que os meus olhos vejam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se pegar o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Não queremos, ó Senhor, não queremos que se perca em nós o desejo de te adorar. Não queremos, ó Senhor, estar tão preocupados, tão envolvidos com essa vida, Senhor. A tua palavra diz que como foi nos dias de Noé, que as pessoas comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, assim será também a vida do Senhor. Ó Deus, nós cremos que o Senhor pode voltar a qualquer instante, porque é assim que nós estamos. Ocupados com essa vida, ocupados com as coisas deste mundo, ocupados, ó Senhor, com coisas seculares, com coisas menos importantes. Aquele povo nos dias de Noé só se preocupavam com aquilo que era material, só se preocupavam com seus prazeres, até o dia que
Noé entrou na arca e todos foram destruídos. Senhor, que não seja assim conosco. Possamos, ó Deus, estar atentos às tuas promessas, atentos à tua palavra. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Amém? Não sei se foi uma bênção na sua vida a exposição do livro de Atos, mas para mim foi uma bênção. Deus falou muito comigo.